querida, irmãos amados, nós estamos juntos mais uma vez para celebrar o nome de Jesus. Aí onde você está, na sua casa, que o altar do Senhor seja estabelecido. Nós chamamos mesmo a presença e a graça e a unção do Senhor, tanto aqui entre nós, onde a gente está reunido, como na tua casa. Que ali a glória do Senhor se manifeste, que a presença do Senhor seja abundante. O Senhor é tão bom, né? E assim, eu queria compartilhar com os irmãos, com aqueles que nos assistem, dizer que, na verdade, nós não estamos juntos lá na sede da comunidade, mas esta hora nós estamos juntos como igreja, com o coração unidos, né? Nós juntos na mesma hora para buscar o Senhor. E realmente nós incentivamos os irmãos a que este momento seja um momento especial na sua casa, onde realmente nós tiramos essa hora para cultuar o nome do Senhor juntos. E queria compartilhar com os irmãos que nesta manhã a irmã Leda nos mandou uma mensagem, né, uma palavra, e eu achei muito legal compartilhar ela com a igreja também. Salmo 36, no versículo 7, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Como é preciosa a bondade de Deus, irmãos. Por isso que nós nos acolhemos à sombra do Senhor. Versículo 8: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Aqui nós podemos ver que a casa do Senhor, aquilo que Deus tem para dar, é algo abundante, algo que não faz falta, né? Ele tem toda a provisão, Ele tem toda a força para nos dar, Ele tem água viva para nos satisfazer nesses dias e sempre nas nossas vidas. Verso 9: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aqui uma oração no verso 10: continua a tua benignidade aos que te conhecem. Amém, queridos? Que assim seja, né? Que o Senhor continue a mostrar a sua bondade sobre todos aqueles que o conhecem. E quem ainda não o conhece, hoje pode ser o dia de conhecer a Jesus. Hoje pode ser o dia de que tu podes estar ouvindo essa mensagem e desejar abundantemente em teu coração: eu quero Jesus, eu quero viver para Ele, eu quero conhecer esse Deus que é abundante, que dá vida, que tem a luz viva, né, para iluminar os nossos caminhos. E também o salmista pede: continua, Senhor, a tua justiça aos retos de coração. O Senhor quer te dar justiça. Não me calque os pés da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Então, queridos, nesse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, mas nós queremos permanecer fiéis, juntos, cheios do Espírito, buscando ao Senhor. E nós te convidamos aqui para adorar o Senhor, não apenas ouvir, mas adorar no teu coração. Pode ir junto com a tua casa, cantar, louvar. Se tu está sozinho, canta junto, adora a Deus. Ele é bom e Ele vai continuar com a sua bondade sobre a tua vida. Nós profetizamos isso. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Viva.
podemos te encontrar. Sim, Deus. Obrigado porque um dia tu encontraste a cada um de nós do jeito que estávamos. Sim. Tu nos lavaste, nos purificaste através do teu sangue. Obrigado, Jesus, porque por causa do teu amor hoje nós temos vida, e nós temos vida com alegria, nós temos vida com esperança, vida com uma motivação, e nós temos a vida eterna através de ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos para ti e vemos que só tu tens as palavras de vida eterna, e as palavras de verdade, as palavras de esperança. Só tu, Jesus, tens as palavras verdadeiras que entram no nosso coração e satisfazem a nossa alma, satisfazem o nosso espírito. E nós estamos aqui, Jesus, como igreja, para te louvar e glorificar o teu nome e agradecer pelo teu imenso amor que tu teve e tens por cada um de nós. Sim, Jesus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória a ti somente e a mais ninguém, porque só tu és merecedor de todos os cânticos, de todos os louvores, de toda adoração. Só tu és merecedor de toda honra e toda glória, porque tu és santo. Em ti não há impureza, em ti não há pecado, porque tu és totalmente santo, santo, santo. E nós te louvamos e te adoramos, porque tu és Deus único e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Davi, continua dedilhando. Boa noite, amados. Nós queremos continuar esse tempo de adoração. Como é importante nós podemos realmente perceber e entrar na presença do nosso Deus. Eu quero te convidar agora para poder realmente declarar a tua gratidão, o teu louvor ao nosso Deus, ao Senhor, com os dízimos e ofertas. Quero te convidar para que tu possas realmente, Amém. nesse momento agora em que vamos projetar a conta e que dessa maneira estamos fazendo, ao Senhor, sei que muitos irmãos estão fazendo, e peço, Senhor amado, que estejas abençoando este momento na vida de cada um. Tu possas realmente dedicar esse momento como um tempo de adoração, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que nos provê todas as coisas, Ele que nos supre em todas as necessidades. Sim, Senhor. Nós temos nesses dias visto muitas situações difíceis. Nós lutamos com muitas áreas em nossas vidas. E eu creio que cada um dos irmãos, irmãs, e aqueles que também nos visitam agora online, que talvez estejam lutando ou sendo desafiados por alguma situação ou outra. Mas queremos realmente compreender e poder declarar em fé que o nosso Deus é provedor. É um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa realidade, as circunstâncias em que estamos. Nós não podemos estar, talvez, ajudando fisicamente, estendendo a mão, talvez de uma forma ou outra, mas muito limitados. Mas nós cremos que Deus é aquele que opera no sobrenatural. Amém, amados? Vamos agora nesse tempo. Coloca agora o teu coração. Se tu quiseres, te coloca de pé. Agora seja um tempo de adorar ao Senhor, um tempo de realmente manifestar a gratidão e a adoração ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito, da maneira como Ele tem cuidado de nós. E sei que o Senhor vai estender a tua mão. Talvez tu estás olhando para essa semana e vendo uma grande necessidade, um desafio no meu trabalho, eu não sei como vai ser. Guarda o teu coração no Senhor. Amém? Vamos orar agora, amados, pelos dízimos e ofertas. Vai ali, vai online, faz uma transferência, dedica esse tempo agora como um tempo de adoração ao Senhor. Nós temos aprendido isso. Ó Deus amado, nós cremos que Tu tens cuidado de nós e tens cuidado de toda a igreja, e Tu tens cuidado daqueles que estão nos visitando também. Senhor amado, nós queremos declarar isso, que Tu, ó Senhor, não vais deixar faltar nada. Se algum irmão ou irmã estiverem passando por uma situação, talvez de dificuldade da sua empresa, do seu trabalho, ou a realidade profissional que vive, que tem, que está em dificuldade, nós queremos, ó Senhor amado, proclamar isso em fé, que Tu vais prover, que Tu vais realmente sustentar, não vai faltar, o milagre de Deus vai se manifestar.
E eu creio em nome de Jesus e declaro isso sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vai cuidar de ti, vai cuidar da tua família, vai cuidar dos teus de forma tremenda e maravilhosa. Por isso, Senhor amado, nós queremos agora entregar nossos dízimos e ofertas com gratidão e louvor a ti, Senhor. Oh Deus, porque tu és o supridor em todas as necessidades, em todas as nossas necessidades, e não vais deixar faltar. Oh Senhor, a tua obra, Senhor, o teu ministério não vai faltar os recursos, não vão faltar os recursos. Oh Senhor, a tua obra vai expandir, a tua obra vai crescer. Nós temos visto a igreja, oh Senhor, engajada, vai crescer, oh Senhor, nesse estado, no Brasil, no mundo. A tua igreja, Senhor, ela vai estender as estacas da sua tenda, eu creio, e vai, ó Senhor, colher, ó Senhor, vidas. Muitas vidas vão se achegar a ti. Por isso, irmão, irmã, dízimo e oferta, neste momento, tem um sinal de adoração, amém, ao nosso Deus, de consagração. Aleluia. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem
Vamos ver se fizemos com o microfone hoje aqui a parte da palavra. Fica um pouco mais forte o som aí. Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse culto online. Glória a Deus. Aleluia! Ó, já estão voltando pro microfone, né? Daqui a pouco estão voltando lá para a sede também. Tá bom o som aí, amados? A gente sabe que feedback é uma coisa tão importante, né? Quando tu prega, né, Gui? Lá no culto, ou faz um louvor, lá tu tem um feedback das pessoas, buscando a Deus e glorificando a Deus, levantando as mãos, ou tendo alguma expressão de adoração, de louvor, ou ouvindo atentamente, né? E isso também é tão bom. Aqui temos alguns irmãos aqui, também é tão bom. E na tua casa aí tu pode receber a palavra, que também é tão bom, dar um feedback aí para as pessoas que estão contigo, a família, né? E depois durante a semana também vamos dando um feedback nas redes sociais, e aqui mesmo agora já você pode mandar uma mensagenzinha também, ou ali uma mensagem, né? Um coraçãozinho que seja, sempre é bom, né? Sempre é bom a gente ter o feedback, esse repartir o Evangelho. Aliás, eu quero mesmo ministrar nessa noite sobre o repartir o Evangelho, sobre o Evangelho de Deus. Aleluia. Quero convidar os irmãos, sabe, no meio dessa situação tão diferente que a gente está vivendo, que a gente não esperava assim, né? Mas essa questão da pandemia, coronavírus, e novo coronavírus, e no meio disso tudo, amados, às vezes pode estar um tanto cansado, pode até cansar um pouco algumas coisas. Alguns estão trabalhando mais ou menos, ou trabalhando diferente do que antes, dentro de casa, ou alguma situação diferente. As crianças estão ainda esperando as escolas reabrirem, não sabemos ainda bem quando, criando não só crianças, mas adolescentes, e jovens e adultos também. E muito do comércio já tem voltado e tal, indústria, comércio, todas as atividades, serviços. Parece que tudo vai voltando aos poucos, né? O que vai voltando, o que vai esperando ainda, e as igrejas também trabalhando de uma maneira assim, muito pela internet, talvez pequenos grupos ou oração e tal. Vamos orando, vamos nos mantendo de pé, né, amados? Precisamos nos manter de pé até a vinda do Filho do Homem, até a vinda do Senhor Jesus. Escapar de todas as coisas, como disse Jesus, e nos mantendo de pé, escapar daquilo que precisamos escapar, nas maldades desse mundo, e ficar de pé até o dia do Senhor. Aleluia. E eu estava pensando assim, mas eu queria hoje contigo celebrar o Evangelho, e descansar no Evangelho. Amém? Vamos orar antes um pouco. Senhor, obrigado pela tua palavra. Libera a tua palavra nessa noite sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é um descanso para nós. Ó Senhor, em meio a esses dias difíceis, diferentes, mas em Ti nós temos regozijo, em Ti nós temos celebração, em Ti nós temos alegria, Senhor, em Ti nós temos força, no Teu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fala conosco, repreendemos toda obra maligna, todo cansaço vai embora em nome de Jesus, todas as enfermidades vão embora em nome de Jesus, também esse coronavírus também seja vencido, seja derrotado em nome do Senhor Jesus, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Senhor, nós oramos, Pai, pelo nosso país, também por toda a situação política, econômica, social. Senhor, abençoe e guarda, livra-nos do caos, do erro, Senhor, livra-nos da maldade, livra-nos, Senhor, daquilo que não é da Tua vontade. Senhor, queremos que sim, a Tua verdade sempre prevaleça, e também a saúde. Abençoa a saúde, Senhor, abençoa o sistema de saúde, os hospitais, os médicos. Senhor, nós sempre temos orado também, ó Senhor, também a parte econômica, Senhor, a Tua graça sobre o nosso país, a nossa nação. E nessa noite nós queremos lembrar do Teu Evangelho, a Tua palavra. Deus, abre os corações, fala aos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. O que é o Evangelho? E em qual Evangelho nós podemos crer, Deus? Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a Tua vitória, expulsos todos os demônios debaixo dos nossos pés, vencidos os demônios, declaramos a Tua vitória pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Aleluia. Podemos dizer, né? Vai embora, Satanás, sai, Satanás. Senhor Jesus aqui, reina e governa, está sobre nós. A Bíblia diz, vou ler um texto em Romanos hoje,
Lá em Romanos mesmo Paulo fala, em breve o Senhor Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Assim que nós cremos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está colocando os inimigos por estrado dos seus pés. A igreja tem a participação nisso, tem a participação pela fé, participação reinando com o Senhor Jesus. Aleluia. Amados, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, uma boa notícia. Tu tens uma boa notícia hoje para as pessoas que tu amas? Tu temos uma boa notícia para mandar para um WhatsApp para alguém? Uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, eu estou louco para dizer aqui, diga Evangelho. Aqui o irmão, diga Evangelho. Evangelho. Lá na tua casa, diga Evangelho, receba o Evangelho da graça de Deus. Evangelho, boa notícia. Tem más notícias se espalhando, né? A mídia fala muitas más notícias, às vezes uma boa notícia, mas o Evangelho significa boas novas, uma boa notícia. Então, que a gente sempre possa trazer o Evangelho de uma maneira nova, renovada, e que sempre seja para nós uma boa notícia. Nesses dias, e a igreja muito tem não só nesses dias, mas muito tem falado muitas palavras de fé, de ânimo, né? De não ter medo. Os salmos estão cheios de palavras assim de não ficar amedrontado, não ter medo. Mas eu também queria dizer, amados, e é a palavra de Deus mesmo, Jesus fala não temais, né? Mas vamos assim celebrar nessa noite, vamos descansar em Deus, vamos mergulhar um pouco mesmo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho alguns versículos aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, que a gente pode chamar de Evangelho. Paulo diz, antes de tudo eu entreguei para vocês o que também recebeu o Evangelho. Porque o verso 1 ele diz, eu vou lembrar para vocês o Evangelho que eu anunciei, a boa notícia que eu anunciei, por ele vocês são salvos, e depois ele continua, vou trazer para vocês o que também entreguei, o que recebi. Um resumo do Evangelho aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha aí, Cristo morreu por nós, foi sepultado, conforme as Escrituras, e que também ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha aí que resumo, o Evangelho, né? Tem mais por exemplo, João 3,16, que nós podemos saber de cor, né? Que a gente fala que isso é um mini Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente, né? Não morra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um Evangelho. Amém? Amém. Mais um versículo aqui, Romanos 10, 9. Também pode ser assim um mini Evangelho, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aí a mensagem do Evangelho de uma maneira tão resumida, né? Claro que está num contexto todo, mas é um belo versículo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Esse eu vou abrir aqui. Fala de Jesus, capítulo 1, versículo 30. Olha só. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Jesus se nos tornou da parte de Deus, ele se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele se tornou Jesus Cristo da parte de Deus, sabedoria, justiça, redenção e santificação. Também temos aqui a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus, a partir de Cristo e a sua redenção, santificação, sabedoria, né? E justiça. Nós sabemos que pela fé nós somos justificados pela fé, e temos então paz com Deus. Também um mini Evangelho. E ainda mais um versículo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Você está em casa, aí deve estar com a Bíblia junto, aí pode abrir, né? 5, 21, versículo que eu amo muito também. Esses versículos, olha só, também é a mensagem do Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado,
Deus o tornou pecado por nós, ele se tornou pecado na cruz para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, justificados em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho, a partir de Cristo, né? Sua morte, sua ressurreição. Bom, essa introdução, amados, vamos pegar Romanos capítulo 1, eu queria trazer, né, 10 aspectos. Não te assusta aí, são 10, mas vamos falar de forma um tanto breve, né? Alguns já estão assustados aqui, eles gostam quando é 3, 4, né? Mas 5, 6, 10 aí. Mas é isso aí que vamos procurar nesse texto aqui, capítulo 1, Romanos. Tá? Para nós celebrar o Evangelho nessa noite, no meio desses dias de pandemia, né? Às vezes tu levanta de manhã como tu gostaria assim, ó. Parece uma coisa assim, levanta, aí tu te lembra dessa situação toda, tu gostaria, que bom que fosse na vida normal, que não tivesse mais nada disso aí, mas a humanidade está passando por isso aí, né? E no nosso Brasil também, nas cidades e tal. Então vamos perseverar em oração, né? Vamos orar bastante. Alguns dizem que a igreja está orando mais agora, vamos ter grupos de oração, né? Vamos ver nos próximos dias como vamos também, quem sabe algum encontro de oração, né? Ou nas casas mesmo, cada um no seu devocional, né? Tem tantas lives, é muito bom, tão edificante, tanta coisa na internet, tanta abundância de palavras, pregações, mas nunca podemos esquecer, amados, estamos filmando, estamos passando, é importante mesmo esses recursos, tão importante na presente época, mas continua sendo tão importante o secreto. A gente lá, quando ninguém está filmando, né? A gente estudando a Bíblia de manhã, à tarde, à noite, estudando a palavra, ou com a família, ou só com Deus no secreto, buscando a Deus, só Ele está vendo. Como Jesus falou, né? Quando vocês orarem, fecha a porta do quarto em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E Ele sabe de tudo que tu tem necessidade. E daí o Senhor Jesus, Ele ensinou a oração do Pai Nosso, né? Então vamos continuar, amados, muito fortes, muito firmes, buscando a Deus, gastando o teu tempo ali no secreto, em comunhão com o Senhor, porque ali Ele vai te fortalecer. E vamos continuar com as mídias, também nos fortalecendo uns aos outros. E quando tivermos mais encontros também, aleluia, porque Deus é um Deus de celebração, de festa, de alegria, de vitória. E o Evangelho de Cristo nos dá essa vitória. O Evangelho, nós queremos descansar nele, porque o Evangelho é obra de Deus, não é obra humana. O Evangelho de Jesus é obra divina, é obra fortalecedora para salvar, para curar e para libertar. Amém? Vou ler aqui Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer do Evangelho, o Evangelho prometido. Paulo separado como ministro para pregar o Evangelho, apóstolo do Senhor Jesus, outrora o Evangelho prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Já no Antigo Testamento foi prometido que haveria o Messias, o mediador entre Deus e os homens, que traria salvação e justiça para Israel e para todas as nações, para todos os gentios. E já estava prometido esse mistério no Antigo Testamento, que os gentios, luz para a revelação dos gentios, que crendo no Senhor Jesus Cristo, junto com os judeus, irmãos de Jesus, assim na carne também, que creriam no Senhor, junto uns com os outros, já não estariam mais separados pela inimizade, e o Evangelho os aproximaria, os aproximou, tornando a igreja o povo de Deus, a comunidade dos salvos, dos santos, aleluia. E todo mundo, todo aquele que crê, está junto nessa família de Deus, esse mistério, outrora mistério revelado pelos seus apóstolos e profetas, prometido então no Antigo Testamento e agora revelado em Jesus Cristo, revelado no Novo Testamento. Amém? Amém. Aleluia. Evangelho prometido. Vamos continuar a leitura. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, Jesus, né, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus. Só que estamos vendo o Evangelho aqui. Com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Paulo está narrando a pessoa de Cristo, a santificação de Cristo como Filho de Deus, a ressurreição do Senhor Jesus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado,
por amor do seu nome, para a obediência por fé de todos os gentios. Queria trazer aqui o segundo aspecto do Evangelho, para a obediência. Jesus foi entregue na cruz, foi ressuscitado, e nós temos agora a obra de Deus para a obediência por fé entre todos os gentios. Acho que saiu o som aqui. Vamos ver se pode ser que tenha um mau contato aí, vamos ver. Vou falando aqui assim mesmo, acho que dá para ouvir, né? O Evangelho, em segundo lugar, então, obedecido. Quero abrir com os irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Nós vamos ver aqui que o Evangelho precisa ser obedecido. Capítulo 1, verso 8, 2 Tessalonicenses. Valeu, obrigadão. Diz aqui, sobre a volta de Jesus, né? Em chama de fogo, tomando vingança no dia do juízo de Deus contra os que não conhecem a Deus, as pessoas que têm relutado em conhecer a Deus e não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Jesus vai voltar, de certa forma, para julgar contrariamente, né? Os que têm relutado em conhecer a Deus, não se entregaram a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Evangelho é graça. O Evangelho é o Evangelho do reino. O Evangelho de bens, de alegria, é a boa notícia. Mas nós vemos pela palavra de Deus que ele também deve ser obedecido. Há mandamentos, temor de Deus. Jesus falou no Sermão do Monte. O Evangelho, então, ou mesmo o sistema de salvação de Deus, a justificação pela fé, precisa ser um Evangelho a ser uma palavra, uma mensagem a ser obedecida. Um exemplo máximo no Antigo Testamento, um exemplo forte, acho que caiu de novo aqui. Será que vamos sem? Quem sabe vamos sem então? Um exemplo máximo no Antigo Testamento, o exemplo máximo no Novo Testamento é Cristo, de obediência sem pecado algum. Mas no Antigo Testamento nós temos Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E nessa fé em Jesus Cristo, nesse crer em Deus, estava também a obediência, porque ele não negou nem o seu próprio filho Isaac, quando Deus assim pediu, né, e depois livrou, sendo um símbolo também da ressurreição do Messias, de Cristo. Ele obedeceu. Então o Evangelho é ser obedecido. Como é que nós estamos nesse aspecto? Estamos obedecendo a palavra, obedecendo o Evangelho. É tão maravilhoso o Evangelho, a nova notícia, ou melhor, a boa notícia, né? E precisamos obedecer, e Paulo também coloca aqui obediência por fé entre todos os gentios. Vamos continuar a leitura, verso 6. Verso 6. De cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Olha, fechando um número, hein? O número da igreja, para seres de Jesus. Que alegria! A todos os amados de Deus. E Paulo ele não tinha ido para Roma ainda. Ele não tinha visitado a igreja de Roma, apenas escreveu a carta antes de visitar, mais tarde ele foi para lá. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, na capital do império, aquela grande cidade, 1 milhão de habitantes, provavelmente em torno disso, né? Ou certamente em torno de 1 milhão de habitantes, a maior cidade do mundo conhecido ali, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças, fez uma saudação, né? Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então nós vemos que o Evangelho aqui também, ele deve ser obedecido e ele deve ser crido. Nós devemos ter fé, crer no Evangelho. Hoje estava ouvindo um videozinho do Joãozinho, pastor Joãozinho, em Porto Alegre. Ele explicou que no hebraico ter fé, aqui nós não estamos no hebraico, o Romanos foi escrito em grego, mas no hebraico ter fé significa se agarrar e pegar. Isso é ter fé, se agarra naquilo e está aliançado com Jesus,
e Ele te livra, te guarda, te salva. Tu está agarrado a Cristo e a sua palavra, e nós devemos então crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo e estar aliançados, estar comprometidos e agarrados nele, e não largar mais, enraizados em Cristo Jesus. Quero abrir um versículo aqui também, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz sobre Jesus Cristo. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim sobre Cristo: evidentemente grande é o mistério da piedade, o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Está falando de Jesus, pode até ser um cântico, né? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, e diz aqui, crido no mundo. O Evangelho tem sido levado a toda criatura. E Paulo diz, lá aos Colossenses, ele diz que foi pregado em todo o mundo conhecido. Naquela época, ou se referindo até o final dos tempos, o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações e crido no mundo. Jesus foi crido no mundo, ele está sendo crido no mundo, mesmo nesse tempo, esse tempo pela internet, tanto quanto, né? Nesse tempo sem muita aglomeração, sem grandes reuniões, o Evangelho está sendo crido no mundo. Eu creio nisso. A palavra tem sido enviada às nações, e depois vai ser muito mais ainda, e haverá uma grande colheita, e muitas pessoas estão crendo, se convertendo, e Jesus recebido na glória. Então nós temos o Evangelho prometido, o Evangelho obedecido, o Evangelho crido. Vamos voltar para Romanos, a nossa leitura aqui no versículo 9, capítulo 1. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho. O Evangelho servido, então, vamos chamar assim, porque veja essa expressão tão legal de Paulo. Deus a quem eu sirvo. Ele serve a Deus em meu espírito, no seu espírito de coração, no seu homem interior, ele serve a Deus e diz, no Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Quantos querem servir a Deus? Precisamos servir a Deus no Evangelho, de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com filosofias humanas, conceitos humanos, né? Porque isso o mundo está cheio também, conhecimentos humanos. O apóstolo Paulo, ele disse para os coríntios, eu decidi, quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo crucificado. Eu prego para vocês Cristo crucificado. Quantas vezes estamos sendo tentados a ministrar tanta sabedoria humana, tem tantos conhecimentos, podem ser úteis, podem ser bons para as pessoas, mas nada é como o descanso e a celebração do Evangelho. Amém? Eu tenho certeza disso. Nós precisamos, como Paulo, ministrar, servir em meu espírito, nosso espírito, a Deus no Evangelho, servir a Deus no Evangelho, de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, ser evangelistas mesmo, levar a palavra de Deus adiante, porque é isso que vai resolver a vida das pessoas. Uma reconciliação com Deus, um encontro com Deus, vai trazer salvação e cura e libertação. É isso que vai mudar as vidas, vai mudar a sociedade, vai mudar famílias, mudar nações. Eu creio nisso, é o Evangelho. Tudo mais pode ser uma boa reforma, pode ser uma boa educação até, mas com o Evangelho não é só reforma, é regeneração, é restauração, é novidade de vida, é vida nova, é celebração, é alegria. Amém. E poder de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos continuar a nossa leitura. O Filho de Deus, que é a minha testemunha, e como incessantemente faço menção de vós. Eu faço menção de vós nas orações, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar vocês. Nós estamos loucos para visitar uns aos outros, não é? A gente sente falta, uma simples visita. Paulo estava nessa aí. Eu fico pensando como é que ia estar Paulo, os apóstolos, nesse tempo de distanciamento social por causa da pandemia, né? Mas eles tinham distanciamento social por vezes, porque as estradas eram muito mais demoradas, os acessos eram mais longos, né? O tempo para ver aquele outro irmão podia demorar meses até chegar, né? Paulo, quando estava na prisão, prestes a sofrer o martírio, ele disse, vem ter comigo, Timóteo, me traz a carpa, me traz a capa, o pergaminho, né?
Não a carpa, a capa, né? Podia ser uma carpa, vamos fazer uma carpa assada. Brincadeira, mano. Mas a capa, o pergaminho, traz os manuscritos, traz os livros. Até Timóteo chegar, ele não ia pegar um carro, ia pegar um avião, tal, ou mandar um WhatsApp, não tinha, demorava. Eles às vezes tinham esse distanciamento social, tinha na prática, né? Porque as viagens, o mundo era diferente, né? Então eu fico pensando, mas eles se resolviam, eles venciam. Sabe por quê, amados? E nós podemos vencer também nessa fase, porque nós estamos entrando aqui no quinto aspecto: o evangelho repartido, o evangelho compartilhado. E Paulo está dizendo: eu queria visitar vocês, eu não consegui ainda ir lá, eu tenho que visitar vocês para repartir a palavra com vocês. Ele diz aqui: para que me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver vocês, verso 11, a fim de repartir. Ele tinha algo. Até poderíamos usar uma palavra que vem do inglês, to impart, impartir, né? Impartir significa repartir aquilo que ele tem com os outros ali, né? Mas está bom aqui, repartir convosco algum dom espiritual. Não fala especificamente o evangelho, mas é claro, ele repartiu o evangelho. Escrevendo Romanos, ele já estava repartindo um grande tratado teológico sobre a justificação pela fé, sobre o evangelho. Ele colocou nessa epístola o evangelho repartido. Ele queria lá repartir dons espirituais para que vocês sejam confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, e aqui uma reciprocidade, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, os dons espirituais repartidos. Ele poderia também ser recíproco nisso, receber também dos irmãos ali, repartir os dons, repartir o evangelho, repartir as revelações que tem recebido da palavra de Deus. Como é bom quando nós sentamos com irmãos, ou mesmo pelo telefone, e a gente reparte os testemunhos, reparte o que Deus tem feito, né? E aquilo que Deus tem te dado, tu reparte com o outro, e aquilo fala no coração dele, numa unidade do Espírito. Por exemplo, um assunto da segunda vinda, e ele também está orando naquele sentido, e aquilo é tão maravilhoso, tão edificante. Então nós temos o evangelho repartido, os dons espirituais nos complementando. É isso que Paulo queria fazer lá em Roma, repartir a palavra, o evangelho, os dons. Então nós temos aqui o evangelho compartilhado, vivenciado em comunidade. Nós podemos continuar vivenciando assim mesmo nessa época, né? Podemos, temos vivido e vamos continuar mais e mais dando esse feedback aí, em nome de Jesus, nos pequenos grupos, nas células, ok? Amém. Depois nós vamos seguindo aqui a leitura, verso 12, isso é para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido. Tudo bem, agora nós temos sido impedidos de alguma maneira, não é que é proibido, mas orientados assim a não estar muito junto, não ter muita aglomeração. Quer dizer, tem coisas que são até proibidas, né? Reunir muitas pessoas, não é para ser, né, num só lugar e tal. Então, pelo menos, não só aconselhado, mas assim, orientado, né? E temos sido impedidos de termos fisicamente essa proximidade. E Paulo está sentindo isso aí. Eu fui impedido de estar com vocês lá, não tinha. Ele queria ir, mas não tinha ido para Roma ainda. Depois ele foi como prisioneiro para lá, para repartir com eles algum dom espiritual. E o evangelho é que ele repartiu por carta. Essa carta tão maravilhosa que nós temos hoje escrita, nós podemos ler, nos debruçar e reler em várias versões. Você tem no celular, tem assim essa carta tão maravilhosa, também como os outros livros do Antigo e do Novo Testamento, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. E aqui nós vamos para o nosso sexto ponto. Algum fruto. Eu quero conseguir entre vocês, diz Paulo, algum fruto, uma frutificação, um resultado. Pode ser o crescimento de almas, de vidas para Cristo, certamente. Conseguir algum fruto, como também entre os outros gentios. Um dia Paulo depois ele foi para Roma como prisioneiro, ele conseguiu uma casa alugada, e a Bíblia diz que naquela casa alugada, fala lá em Atos, no final do livro de Atos, naquela casa alugada tinha alguém, ele podia estar até meio preso ali, tinha alguém cuidando dele ali, mas ele recebeu muitos judeus, vieram lá
aqui fala também que queria um fruto entre os gentios, muita gente. Ele pregou o evangelho, muita gente veio lá e foi pregando com liberdade o evangelho, ainda que ele estava numa prisão domiciliar, vamos dizer assim, pregando, e muita gente ouviu a palavra. Ele repartiu esse dom espiritual que Deus lhe deu, palavra de conhecimento, revelação para muita gente, naquela grande cidade. Então ele está dizendo aqui que ele quer um fruto. Nós queremos um fruto. Nós precisamos levar o evangelho, então o evangelho frutificado, o evangelho multiplicado. Jesus disse: vocês devem dar fruto, e o fruto de vocês deve permanecer, e assim vocês vão se tornar meus discípulos quando vocês derem muito fruto e o vosso fruto permaneça. E eu fico pensando, como dá vontade de pregar o evangelho. Às vezes eu penso, olha, deveríamos pensar assim, se estávamos pregando, eu falo agora evangelisticamente, se estávamos pregando pouco o evangelho, agora está meio restrito, assim, então aproveita quando abrir isso aí, começa a pregar o evangelho, não perde tempo, amém? Amém. Porque Paulo queria ir lá para Roma, e nós temos pouco tempo, na verdade, porque os dias passam depressa, e ele queria ir lá para Roma para conseguir algum fruto de crescimento, algum fruto espiritual. Aleluia! Vamos continuar nossa leitura aqui. Verso 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês em Roma. Eu estou pronto para ir para lá, para anunciar o evangelho em Roma. Ele queria. Tu estás pronto para anunciar o evangelho para quem? Seu vizinho, para as pessoas que estão perto, usando as mídias, ou usando um telefonema, ou usando mesmo uma visita rápida, ou mesmo um contato na rua, alguma coisa, né, dentro de alguma regra de restrição, aí nós temos esse contato, né, e levar o evangelho, e nos preparando mais ainda, nos preparando também, nos fortalecendo e nos preparando como igreja para, voltando à normalidade, estarmos a ponto de bala para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Amém. Aleluia! Continuando a leitura, verso 16. Estamos já indo para o fim aqui do versículo 16 e 17. Temos o evangelho, recapitulando: prometido, obedecido, crido, servir a Deus no evangelho, repartido e compartilhado, frutificado, e agora, verso 16: pois não me envergonho do evangelho. Ou melhor, temos ainda, quanto estou em mim, anunciar. Ainda no verso 15, temos o sétimo aspecto: anunciar o evangelho. Já falei, o evangelho anunciado, proclamado, pregado. Nós precisamos anunciar, falar, mensagem, e vivido também. Podemos colocar junto aqui, claro, vivido na prática, na santificação, na fé, uma boa conduta, né? Uma fé em milagres, prodígios, e uma boa conduta moral e ética, e de acordo com a palavra, e o evangelho dessa forma também anunciado com palavras. E o verso 16 diz: pois não me envergonhe do evangelho. Paulo diz para Timóteo, seu discípulo jovem: não te envergonhe do evangelho, e nem do seu encarcerado que sou eu. Ele diz, ele já era um experimentado Paulo, um ancião. Ele disse para o seu discípulo, ele disse: não te envergonhe do seu, não fica com vergonha porque eu estou preso. Não fique com vergonha de mim porque eu fui preso, porque eu estou nessa masmorra aqui, né? Quando escreveu aquelas cartas já em prisão. E ele também diz: não tenha vergonha do evangelho. Então nós temos aqui o evangelho não envergonhado, não tendo vergonha. O evangelho corajoso, exposto, testemunha corajosa. O evangelho exposto e sem alguma vergonha do evangelho, de pronunciá-lo, de manifestá-lo, ou não ter vergonha do discipulado, vergonha de Cristo, né? Jesus falou também que aquele que confessar Ele diante dos homens também, essa pessoa será confessada diante dos anjos no céu. Ser confessado por Jesus Cristo e não ter vergonha de confessar. Quantas vezes nós passamos situações, né? E alguém pode ter alguma ou vergonha, ou temor, ou de se expor que é cristão. Não pode. O cristão cheio do Espírito, batizado no Espírito Santo, precisa ser alguém que expõe a palavra. Não tenha vergonha do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho da cruz de Cristo, né?
poder de Deus, sabedoria de Deus, da ressurreição de Cristo. Não, de jeito nenhum. Eu me glorio em Jesus Cristo. Paulo usa essa expressão. Eu me glorio em Cristo. Eu me alegro nele. Amém, amados? Então, não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Nós vamos para mais um aspecto aqui, então. O Evangelho definido. Nós temos aqui o Evangelho definido. Nós temos já falei outros versículos, mas aqui nós temos uma breve definição que tu pode saber de cor. Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos aqui mais um mini Evangelho. O Evangelho definido. O Evangelho pode ser definido. Ele pode ser explicado, pode ser ensinado, pode ser anunciado, pode ser frutificado, pode ser compartilhado. E ele pode ser definido. É o poder de Deus para a salvação. Ligação com Deus, salvação, libertação. Sotéria, né? A palavra salvação. Cura. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que acredita. De todo aquele que se agarra a Cristo. De todo aquele que entrega o coração. De todo aquele que crê. Que tem fé. Amém? O Evangelho definido. E para finalizar, amados, o Evangelho que revela a justiça de Deus. Não tem outra mensagem na face da terra que revela o sistema de salvação de Deus. A forma de Deus salvar o ser humano. Só tem uma mensagem. A justiça de Deus. E essa mensagem é o Evangelho. Nós temos aqui salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todas as nações, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. A justiça de Deus. Deus é justo. Ou seja, a justificação do ser humano pecador, tornado justo através do Evangelho, é no Evangelho que se manifesta isso. De fé em fé, como está escrito. Uma palavra que está em muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento, algumas passagens. O justo, o justificado, tornado justo, o justo viverá como? Pela sua fé. Amém? Já fala lá em Abacuque, em Romanos, em Gálatas, né? O justo viverá pela sua fé. Tu quer ser uma pessoa justa, justificada? Viva pela fé em Cristo. Viva simplesmente pela fé no Evangelho. Descanse no Evangelho. Celebre o Evangelho. Creia na ressurreição. Confie na cruz de Cristo para a salvação dos teus pecados. Te agarre a Jesus, fique com Ele, porque o justo viverá, vai levar a sua vida pela fé em Deus. Não tem outra maneira de agradar a Deus a não ser crendo no seu nome, vivendo nele. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo pois justificados pela fé, tornados justos, né? Nós já lemos antes que Jesus ele se tornou pecado por nós para que nós fôssemos justificados, feitos justiça de Deus, ou seja, aceitos por Deus, mesmo sendo pecadores. Mesmo sendo, se Deus nos amou ao ponto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto mais por um bom poderia morrer, mas Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Isso é Evangelho, isso é oferta, é a graça de Deus. E quando nós cremos nisso, nós descansamos, nós somos salvos, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos, então, paz com Deus, reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, pela fé. As crianças podem receber essa palavra, os jovens podem receber essa palavra, os anciãos, os adultos, os velhinhos, se ainda não receberam lá, alguém no leito de morte pode receber essa palavra, entregar sua vida a Cristo e ter a certeza de vida eterna pela fé, porque o justo viverá pela sua fé. Isso é o Evangelho, amados. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se tu quer saber mais dessa justiça de Deus, tu lê todo o livro de Romanos, né? Dá para ler em algumas sentadas, quem sabe numa horinha aí tu lê quase tudo. Pode ler Romanos assim, do capítulo 1 ao capítulo 11, são muitas explicações sobre isso. Vai depois explicações sobre Israel, alguma coisa no final dos tempos, esse tratado da salvação de Deus, né, onde diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, onde diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse também é um mini evangelho. O salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
através do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos descansar no Evangelho, amados. Vamos também, não só descansar, mas vamos lutar no Evangelho no sentido de levar mais pessoas a Cristo e vamos celebrar o Evangelho nessa noite. Eu vou resumir esses 10 pontos, né? O Evangelho prometido, o Evangelho obedecido, o Evangelho crido, o Evangelho servido, porque Paulo diz que servia a Deus no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho repartido, compartilhado, o Evangelho frutificado, que dá fruto, o Evangelho anunciado, pregado, o Evangelho pregado de forma corajosa, não tendo vergonha dele. Em nono lugar, o Evangelho definido. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho que revela a justiça de Deus. Aleluia! A justiça de Deus. A forma de Deus justificar os seres humanos e trazê-los para perto dele através da fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amados? Aleluia. Vamos cantar um cântico. Um cântico que fala que Deus é um Deus de pactos. Eu vou orar antes ainda. Vou orar com todos, depois a gente canta esse cântico. Encerrando. Deus de pactos, aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Sim, Deus. Pai, tu conheces os corações daqueles que nos ouviram essa noite. Quantos já têm a ti, Senhor? E eu quero transferir também para eles, impartir nesse sentido, repartir com cada um na sua casa, com os irmãos aqui também, repartir com cada um essa festa interior. No meio de dias assim de apreensões e expectativas, dificuldades, eu quero repartir contigo, com esse amado, essa festa interior do nosso coração. Às vezes a gente é tentado de não celebrar, tentado de se entristecer, mas nós queremos nessa noite juntos celebrar o Evangelho, celebrar a tua palavra, celebrar Jesus Cristo, a sua salvação, o seu Evangelho, e também descansar no sangue de Jesus derramado por nós, no perdão dos nossos pecados. Amém. Descansar na mensagem da ressurreição, que Ele vive, e descansar que Ele vai voltar. Aleluia. E que Ele abençoe o seu povo, e que nós vamos reinar com Cristo Jesus. Nós queremos celebrar e descansar em Ti, e nos aperfeiçoar para a batalha, e para os próximos dias nos fortalecer em oração, ó Senhor, com base no Evangelho, servindo a Deus como Paulo serviu no Evangelho de Jesus Cristo. Possamos todos dizer: Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua vida por nós, o sangue derramado, a Tua ressurreição. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, aleluia. Sempre queremos celebrar, queremos sair dessa reunião, desse culto, continuar a celebrar durante a noite, celebrar durante a semana, Senhor. Tu és a nossa força, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar ainda, já vou dizendo. Paz seja com todos, o Senhor seja contigo, Deus te abençoe. Amém. A cada um de nós. Canta junto esse cântico ainda em nome de Jesus.